Milagres ainda existem? Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022 e nós estamos aqui para fazer uma vez mais nossos estudos. Hoje nós vamos falar de Hebreus 2, mas antes de fazê-lo, você sabe, nós sempre damos alguns recados por aqui. Esse áudio está postado na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também está postado no Spotify, no canal da igreja no Spotify. Você pode ouvi-lo, você pode compartilhá-lo. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com as pessoas que você conhece, compartilhe com as pessoas que são próximas a você, edifique a vida delas. Nós temos falado isso sempre aqui. Nós estamos lendo a Bíblia juntos, estamos lendo o Novo Testamento. Alguma coisa começou pequeno, virou um grande desafio para que nós possamos fazer e estamos cumprindo esse desafio. Estamos fazendo todo o Novo Testamento, já estamos no livro de Hebreus, lemos um capítulo por dia. Hoje, dia 5, é o capítulo 2 de Hebreus, e todos os dias nós deixamos um pequeno áudio com o estudo de um trecho do que foi falado no capítulo. Também lembramos você que leia a Bíblia 365. Ela é uma bênção porque ela divide a leitura por dias, e nesses dias você vai sempre ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Faça isso para edificar a sua vida. E lembrando, às segundas, às quartas, às quintas-feiras, nós temos estudos bíblicos na igreja, às segundas às 15 horas e às 20, às quartas-feiras às 19 e às quintas-feiras às 14 horas e 20 horas. E domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que acontece sempre às 8h30 da manhã e às 17 horas. Hoje nós vamos ler o texto de Hebreus. Procure os canais digitais da igreja, esqueci de falar isso, lá você encontra cada um dos estudos e os que está sendo ministrado em cada um dos estudos. Vamos ler Hebreus 2, dos versículos 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres. Milagres ainda existem. Nós temos uma necessidade, algo que é comum em nós queremos ver, presenciar, nós queremos ter a certeza de que milagres existem, nós queremos ter a certeza de que as coisas que Jesus fez ainda acontecem. Nós lemos dos evangelhos as curas milagrosas que Jesus fazia e nós pensamos, nossa, mas por que eu não vejo isso com essa frequência hoje no seio da igreja? O que acontece? Será que milagres deixaram de existir? Será que eles não têm o seu lugar mais? O que acontece? Essa é uma preocupação que várias vezes passa na cabeça das pessoas, já passou na minha, e a gente às vezes se questiona porque a gente vê um mundo mal ao nosso redor, e a gente se questiona por que determinados milagres não acontecem. Mas hoje eu gostaria de refletir com você sobre a importância de nós enxergarmos milagres na perspectiva correta. Se nós pegarmos o contexto do versículo 4, que nós falamos de milagres, nós vamos ver que o autor aos Hebreus, ele vai fazer, antes de começar a discutir sobre a salvação, e ele vai discutir sobre a salvação durante todo o livro, e da importância de salvação, e nós falamos no estudo de ontem que há muito tempo Deus falou de diversas maneiras, mas agora ele falou da forma definitiva. O autor, e a forma definitiva é aquilo que Jesus fez, o evangelho que ele trouxe, o autor vai trazer uma exortação para os hebreus. E esse vai ser um tom comum na carta de Hebreus. A carta de Hebreus ela é mesclada por exortações e, ao mesmo tempo, ensino e exortação. É muito comum isso. Então você tem a intercalação entre exortação e teologia dentro da carta com toda frequência. E ele começa fazendo isso no versículo 1. Ele vai dizer no versículo 1 que é necessário que nós prestemos mais atenção ao que temos ouvido, porque há o risco de desviarmos. E ele vai dizer que se a mensagem anterior foi transmitida por anjos,
foi alvo de responsabilização das pessoas que desobedeceram, quanto mais a mensagem de alguém que é superior aos anjos. E aqui nós merecemos um parênteses, não é? Como assim a mensagem ministrada por anjos? Nós vimos exatamente o autor aos Hebreus no capítulo 1 falando que da vinda definitiva. No versículo 3 de 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, que história é essa de superior aos anjos? Não há nenhuma menção clara no Velho Testamento de que a mensagem de Deus tenha sido transmitida por anjos. Na verdade, nós vemos teofanias, que são o próprio Jesus aparecendo no Velho Testamento em diversas ocasiões, mas nós não vemos isso acontecer e isso aparecer no Velho Testamento. Entretanto, essa era uma crença comum no seio da igreja, de que anjos transmitiam a mensagem, o evangelho. Se você voltar comigo em Atos, capítulo 7, no versículo 53, o texto diz assim: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Está lá escrito isso em Atos, capítulo 7, versículo 33, que é o discurso de Estevão, no Sinédrio. Estevão vai dizer, no final do seu discurso, no capítulo 7, versículo 53, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ou Gálatas 3, eu estou passeando na Bíblia aqui, Gálatas 3, versículo 19. Gálatas 3, versículo 19. Eu já não sei mais se foi eu que fiz o estudo de Gálatas, só fui eu sim. Fui eu que fiz o Gálatas, ou se foi o Ricardo. A gente vai se perdendo aqui. Gálatas 3, versículo 19, diz assim: qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Portanto, essa era uma crença comum no seio da igreja. Por isso o autor aos Hebreus remonta e traz novamente essa crença e diz que Jesus é superior aos anjos, e diz que se a mensagem que foi transmitida pelos anjos trazia a responsabilização, quanto mais a salvação, que é a mensagem definitiva. A salvação foi confirmada pelo próprio Senhor, e ele vai dizer isso no versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. E aqui o autor aos Hebreus nos dá uma dica de que provavelmente ele teve um contato direto com os apóstolos. E por que isso? Porque ele diz aqui, foi-nos confirmado pelos que a ouviram. Então a salvação, ela foi transmitida diretamente por Cristo. Bom, e aí é nesse contexto que ele vai falar dos milagres. E aí nós temos que pensar qual é o propósito central, ou qual era o propósito central dos milagres no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus os fazia. E qual era o centro e qual era o eixo central, a coisa mais importante. Era mostrar a autenticidade da nova aliança. Jesus mostrava a sua autoridade por meio de ações e vindicava ser o próprio Deus, e ele mostrava isso por meio dos milagres. Ele mostrava isso por meio da realização de obras maravilhosas. A mensagem não foi somente falada por Cristo, ela foi aprovada por Deus e atestada por meio de milagres e dons carismáticos. Nós vemos isso acontecendo tanto com Jesus, nos evangelhos, como vemos isso com os apóstolos no livro de Atos, e nós vemos outras menções, Paulo falando dos diversos milagres que ele presenciou, vivenciou. E aí isso nos leva a uma reflexão sobre o papel dos milagres. O foco de Jesus no Novo Testamento não era a realização de milagres. A observância central era o Evangelho. Era a solução do problema central da humanidade. Era a solução do problema central da vida do homem, que é o pecado. Jesus vai dizer no Evangelho de Marcos, quando eles descem um paralítico pelo telhado, Jesus vai dizer: seus pecados estão perdoados. O foco ali é
problema maior, o maior milagre. O maior milagre que Deus pode fazer é a restauração da nossa vida, é receber tudo que há de ruim em nós e nos transformar para o serviço perfeito da sua vontade. É transformar o nosso coração mau num coração bom. E esse coração é transformado não por nós, mas por Cristo Jesus. Esse é o maior milagre. E eu sei que isso pode bater em você aí e você olhar e falar, mas isso não responde se milagres existem ou não. Eu vou chegar lá. Milagres existem e eles continuam existindo, mas milagres são um alívio, eles são uma testificação, eles são uma confirmação da obra de Cristo. Milagres não são o centro da nossa experiência com Deus. Milagres não devem ser o centro da nossa experiência com Deus. O centro da nossa experiência com Deus é o Evangelho. E os milagres aconteciam realizados por Jesus, realizados no Novo Testamento, para que o Evangelho fosse espalhado, para que o Evangelho chegasse ao coração das pessoas e que as pessoas tivessem acesso ao maior de todos os milagres, que é a salvação dos seus pecados. E por que esse é o maior de todos os milagres? Porque nenhum homem poderia fazer. Nenhum homem poderia fazer. Só Deus poderia fazer e poderia fazer a um custo muito alto, que foi entregando sua própria vida. Eu gostaria que você pensasse bastante nisso. Você pode e deve orar por milagres na sua vida, eu faço, mas você pode, mais do que isso, orar para que o maior milagre de Deus se renove a cada dia no seu coração, que é a manifestação viva do Evangelho de Cristo Jesus nos nossos corações, no seu coração e no meu coração. Que Deus te abençoe.